Sorriso de aeromoça, você já viu como que é? Né? Fala, oi, né? Que nós possamos dar um sorriso de alegria, amém? Quem realmente está feliz com Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos algumas pessoas nos visitando. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Pela primeira vez, tem alguém? Não, né? Tem um irmão ali, é primeira vez, meu irmão? O senhor vem? Primeira vez, né? Amém, que Deus te abençoe, viu? Nós temos também aqui uma família preciosa demais, nos visitando, o Ailton, a Magu, né? Maria Augusta, Hugo e a Giovanni. Como que eu vou esquecer seu nome, Giovanni? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos queridos. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Esta casa é a casa do nosso Pai. Amém? Aleluia. Antes de irmos para a palavra, nós temos algo muito especial para fazer. Tem um novo membro da Fonte da Vida. Vocês conhecem o Pedro Henrique? Quem conhece o Pedro Henrique? Vem cá, Pedro Henrique. Ele não tem como vir sozinho, então vem com o papai, vem com a mamãe, né? É o filho do Eberson e da Ana Paula, da Paula, aliás. Nós queremos apresentá-lo ao Senhor. Nós não costumamos batizar crianças, porque nós entendemos que o batismo, ele é feito na consciência. A pessoa que tem a consciência de que é pecador ou pecadora, esse precisa do batismo, quando ele se arrepende e reconhece que Jesus é o Senhor. Mas nós apresentamos os nossos filhos. Amém? Que Deus esteja sobre a vida do Pedro Henrique. Mas está bonito demais. Olha só. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vai ser cantor também, ó. Aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos abençoar essa criança, esta família. Amém. Aleluia. Deus, nós apresentamos a vida do Pedro Henrique ao Senhor. Consagramos a vida dele, Deus, hoje, diante do teu altar, da tua presença. Declaramos saúde, declaramos, ó Deus, proteção. Declaramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Pedro Henrique vai crescer, ó Deus, debaixo da unção do Senhor, da misericórdia, da graça do Senhor. Ó Deus, que ele vai ser, ó Deus, abençoado, próspero, e tudo que ele fizer, Deus, ele será bem-sucedido, Pai. Será um servo do Senhor, Pai. Nós o abençoamos, nós o consagramos ao Senhor, Deus. E debaixo da tua palavra, Deus, nós colocamos a vida do Pedro Henrique para andar, prosseguir e conquistar, Deus, as conquistas que o Senhor tem para a vida dele, desde a sua meninice, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos ainda abençoar os pais. Senhor Deus, que o Eberson, que a Paula, Senhor, possam ter sabedoria em criar o Pedro Henrique nos teus caminhos. Senhor Deus, que ele possa crescer, Senhor, em maturidade, que ele possa crescer em conhecimento e, acima de tudo, em experiências contigo, ó Pai. Senhor Deus, que a sabedoria do alto, que a destreza do Senhor, que a capacitação que vem do Senhor esteja sobre os seus pais. Em nome de Jesus, recebam agora esta capacitação para serem pais abençoadores na vida do Pedro Henrique.
em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Aleluia. Pedro Henrique, essa é a sua igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Eberson quer dar um testemunho também? Boa noite. Amém? Olha lá, tinha que escolher, né? Escolher o horário para chorar. Brincadeira mesmo. Tinha que ser meu filho mesmo. É o seguinte, o testemunho que eu tenho para dar é que há muito tempo atrás eu estava precisando comprar um carro, né? Não é nem pelo carro que eu vou falar não, mas é porque é o seguinte, eu andei, gente, eu orei, eu tinha uma motinha, eu precisei vender ela e infelizmente eu gastei o dinheiro da moto com a minha mãe, né? Alguns aqui sabem o que aconteceu. E aí eu procurando esse carro, procurei em vários lugares, aí apareceu oportunidade boa, só que o coração ficava agitado com relação ao carro, né? Que não era da vontade de Deus. E aí, faltando um dia para o sábado, assim, um colega meu me chamou para ir no Shopcar, né? Eu falei, ó Deus, eu vou, mas é a última vez que eu vou ver esse negócio de carro. Não vou mexer com esse trem mais, não. Aí eu falei assim, ó, eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero, não sei por que eu pedi. Aliás, agora eu sei, mas eu falei assim, Deus, eu quero um Corsa Sedã de 2004 para frente, no valor máximo de 12 a 13 mil. E não existe, né? Vamos falar a verdade, não existe. Mas eu pus, né? Eu falei, já que é para ter fé, vamos lá, né? E eu fui. Chegou lá a hora que eu passei, assim, que eu fui virar antes do carro entrar, o Corsa Sedã. Falei aqui, ó, o Rafael, é esse aqui, ó. Falou, não, vamos olhar outro. Nem olhou pro carro, né? Falei, mas é brincadeira, é eu que quero. Aí eu falei, não, rapaz, vamos ligar pro cara lá. Ele ligou, o cara, não, eu fecho nos 13 e tal. Aí foi olhar, ele levou na oficina, o carro belezinha e tal. Quando a gente fechou, me veio na memória o seguinte, há um tempo atrás, na campanha de Daniel, eu tinha pedido exatamente um Corsa Sedã 2004. E antes de terminar o ano, para vencer a outra campanha de Daniel, Deus me entregou o carro. Amém. Aleluia. Amém. Eberson veio para a igreja de bicicleta, depois veio para a moto e agora tem um carro. Aleluia. O próximo é o quê, hein? Avião? Aleluia. Deus nos leva a prosperar. Amém? Quantos creem na prosperidade de Deus sobre a sua vida? Aleluia. Mais alguém tem um testemunho? Gostaria de dar o testemunho? Eu costumo dizer que quando Deus opera, você precisa dar o testemunho, porque você desobstrui o canal para que uma nova bênção de Deus venha sobre a sua vida. Quando nós aprendemos a fazer isso, nós damos os testemunhos daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia em Isaías 49. Livro do profeta Isaías. Todos acharam? Versículo 2. Aliás, vamos ler desde o versículo 1 e 2. Diz assim: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Aleluia! Quem tem convicção de que Deus é quem te chamou? Quem tem essa convicção? Quem tem plena certeza que a sua vida não foi um mero acaso, um acidente de percurso, ou um acidente que aconteceu, ou uma situação simplesmente porque o seu pai e sua mãe se relacionou intimamente e você foi gerado. Mas quem tem convicção
de que é Deus quem te trouxe a vida. Quem tem essa convicção? Você pode levantar a sua mão e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Aleluia, aleluia. O chamado de Deus sobre nossas vidas. Quando nós entendemos que Deus tem um propósito para todo ser vivente, toda pessoa que nasce, Deus tem um propósito para ela. Mas muitas pessoas não valorizam, não importam com o chamado de Deus para a sua vida. Precisa ser despertado. Como Isaías. Isaías foi despertado pelo Senhor. E ele entendeu que desde o ventre materno, ele já tinha sido escolhido por Deus. Ah, Senhor, você pode pegar no ombro do seu irmão aí e falar para ele, falar: meu irmão, tenha convicção de uma coisa. Não, você não está falando com convicção, meu irmão. Fala: meu irmão, tenha convicção de uma coisa. Não, você vai falar mais alto ainda para ele. Você vai falar para ele ouvir e para aqueles... Porque o que acontece, querido? Olha aqui para mim, só um minutinho, deixa eu te explicar como é que o mundo espiritual trabalha. Quando nós falamos algo assim, o inferno se levanta para bloquear ou para intimidar a pessoa que está recebendo uma palavra de Deus. E às vezes você fala: olha, Deus te chamou desde o seu nascimento. A pessoa olha assim, sabe? É bonito, mas se fosse isso, minha vida era outra. Quem a partir de hoje vai falar: minha vida é outra, porque eu tenho o chamado de Deus sobre a minha vida? Aleluia! Então pegue com fé agora no ombro do teu irmão e fala para ele, fala: meu irmão, Deus te chamou desde o seu nascimento. Você ainda estava lá no ventre da sua mãe. O Espírito de Deus soprou sobre ti e te trouxe a vida. Oh, aleluia! Porque Ele tem um propósito para nós. Esse é o propósito de Deus. Mas aí você diz: bispo, mas por quê? Acontecem tantas coisas na minha vida. Às vezes a gente tem uma percepção errada a respeito do que Deus é. E muitas vezes nós gostaríamos que Deus nos colocasse num redoma, que nos deixasse sem nenhuma aflição, sem nenhum problema, só na vida boa. Isso acontece com alguém? Hã? Fala para o irmão do seu lado, fala: felizmente não acontece. Mas por quê? Olha o versículo 2. Ele diz assim: fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. As aflições, as dificuldades que eu e você enfrentamos é o polir de Deus sobre a flecha. Uma flecha que não é polida é a mesma coisa do que uma faca que não é afiada. Quem gosta aqui de usar uma faca que não tem corte? Quem gosta? Hã? Quem fica feliz? Oba, achei uma faca que não corta. Quando você usa uma faca que não tem corte, qual a sensação que você tem? Hã? Dá uma angústia, não dá? Dá uma angústia. Esses dias eu fui num restaurante, querido. E o restaurante tinha uma faca que não tinha corte. Aí eu falei para o irmão que estava junto comigo, eu falei: olha só, a pessoa passa, não percebe nos detalhes. Porque sabe o que aconteceu? Eu fui cortar uma carne, Giovanni, e aquela carne parecia que estava dura.
eu fiquei com a impressão de que era uma carne dura. Mas na realidade era a faca que não tinha corte. Mas a impressão ficou. Quantas pessoas não permitem o polir de Deus sobre a sua vida? Quantas pessoas se embrutecem por causa das aflições, por causa das dificuldades, ao invés dela permitir o polir de Deus, ela se embrutece mais ainda. Se revolta contra Deus, se revolta contra as situações, ou contra as pessoas, e aí se torna aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que todos ficam com uma má impressão dela. Quem conhece pessoas assim? Não levanta a mão, né? Mas quem conhece coração que está no polir de Deus? Quem quer estar no polir de Deus? Eu quero que você e eu vamos olhar aqui para um homem de Deus que passou pelo processo do polir de Deus na sua vida. Lá em Atos, capítulo 7. Olha o que a palavra de Deus diz. A partir do versículo 20. Antes de lermos, fala para o outro irmão aí do seu lado, fala para ele, fala, o polir de Deus são as dificuldades que você enfrenta. Você não tem como polir ou como afiar sem desgastar. Não é esse o processo? Na realidade vem um desgaste. O afiar da faca, ela tem que ser desgastada. Então é em cima de uma pedra aonde ela vai perdendo um pouquinho dela. É um pouquinho. E é só um pouquinho que precisa. Não precisa tirar muito da faca para ela pegar o corte. É um pouquinho. O brilho, ele vem quando você dá a polida. E o polir é um desgaste mínimo. Mas muitas pessoas têm medo e não permitem o polir de Deus sobre a sua vida. Nós vemos aqui um caso de um irmão que não permitiu no início. E aí, era que veio o polir de Deus, ele se recolheu e foi para o deserto. Perdeu 40 anos da sua vida no deserto. Olha só, o versículo 20. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Olha só, Deus conduziu a vida de Moisés de uma forma espetacular. Ele foi parar no centro do conhecimento, no centro da ciência da época. Se fosse hoje, seria como se Moisés estivesse indo para a Universidade de Harvard. Lá em Harvard, recebendo o melhor do ensinamento, o melhor do conhecimento. Deus capacitou Moisés. A flecha estava pronta, mas a flecha não estava polida. Olha o que aconteceu. Versículo 24. Vendo Moisés
um deles, de seus irmãos, maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não, o quê? Entenderam. O que aconteceu aqui? E é o que acontece muitas vezes com muitos irmãos quando começam o processo de liderança, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na empresa, quanto em casa também. Deus o chamou, ele tem convicção do chamado de Deus, e ele fala: agora é a hora, agora é o meu momento. Moisés se sentiu capacitado por Deus, ele falou: é agora que Deus vai me usar para libertar o povo de Israel. E ele foi, aos 40 anos, ele foi para lá. E hora que ele viu um dos seus irmãos sendo maltratado por um egípcio, ele foi lá e defendeu o seu irmão. E eu acho que ele deu um golpe daqueles bem dado no pescoço do egípcio e usou muita força e pá, quebrou o pescoço do egípcio. Mas graças a Deus, era para os irmãos, o meu irmão foi livre. Ele pensou assim: eles vão entender. Quantas vezes você pensa dessa forma? Quantas vezes você age e você fala: eu fiz o certo, mas você, ao invés de ver a pessoa entendendo a forma como você agiu, ela entende do contrário. Já aconteceu isso com você? Você fala: mas Deus, agora, Senhor, o Senhor me ungiu, foi o Senhor que me colocou nesse lugar, e agora olha só a resistência que eu estou enfrentando. Olha só o que aconteceu com Moisés, no versículo 26. No dia seguinte, apareceu-lhes, quando brigavam, 2 irmãos, e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Quem já passou por experiência semelhante? A pessoa, você achou que a pessoa ia entender o que você fez, mas ela entendeu tudo errado. Fala para o irmão do seu lado, fala: a flecha está pronta, mas precisa ser polida. Aqui começa o caminho mais difícil, mais árduo. Deus permitiu Moisés ir para o deserto. O deserto é o lugar por onde todo homem e mulher de Deus passa antes da promessa. E quem não entende o deserto, quem não entende o momento aonde Deus está trabalhando na sua vida, no seu interior, para te polir, ele perde esse momento e ele desperdiça. Muitos desperdiçam a sua própria vida, como aconteceu com esse mesmo povo que Moisés conduziu para a terra prometida. Por eles não entenderem que esse processo de burilar de Deus, esse processo de polir, precisa acontecer para que eu alcance a promessa. Sem polir,
Deus não te leva à promessa. O deserto é o momento onde Deus prova o meu coração. Aonde Deus faz aparecer tudo aquilo que é imperfeito dentro de mim para trabalhar. Porque o que é que tira o brilho? Por que que o metal precisa ser polido? É exatamente imperfeições, e muitas vezes são imperfeições tão pequenas que tiram o brilho. Não é assim também sobre nossas vidas? É ou não é? Quantas pessoas olham para um homem, para uma mulher de Deus e falam: nossa, mas olha só, quanta graça, a flecha está bonita, mas vê aquelas imperfeições que tiram o brilho. São pessoas que têm o chamado de Deus sobre a sua vida, porque o chamado de Deus não se apaga. E Deus mostrou isso para Moisés. Mas Deus não faz o trabalho de burilar, de polir, se você não se permitir. Se eu não me abrir para que esse processo aconteça na minha vida, Deus fica aguardando. Deus é paciente. Fala para o irmão do seu lado, fala: Deus é paciente, meu irmão. Para Deus o tempo não é importante. Para nós é, porque o tempo passa para nós. É verdade ou não é? Hã? Ou para você não passa o tempo? Quem já percebeu isso? Jovem não percebe, queridos. E quero falar aqui rapidinho para jovens, especificamente adolescentes e jovens. Não perca tempo. Não perca tempo. Quando você está com seus 15, 16, 18 anos, você fala assim: eu tenho minha vida toda pela frente. Eu vivo, mas como é bom viver. Mas a hora que você menos assusta, você já está assim como eu, né? Novo ainda, aleluia, né? Mas você, por exemplo, eu, querido, tenho certeza o Silvio também está nessa, né, Silvio? A gente se lembra com perfeição. Jovaí também, né, Jovaí? Eu me lembro de detalhes quando eu tinha 18 anos. Eu falava: tem uma vida toda pela frente. E eu já estou chegando na meia vida. Não que eu tenho meia vida, mas é a experiência. Por quê? Porque o tempo passa rápido. Moisés, quando ele assustou, quando ele se atinou, já tinha passado 40 anos da vida dele. 40 anos! Ele se escondendo, diz que ele fugiu. Quantas vezes nós fugimos de situações? Verdade ou não é? Quantas vezes você foge porque você levou uma decepção? Você tinha convicção do chamado de Deus. Você tinha convicção de que era Deus que tinha falado para você. Você tinha convicção de que foi para isso que você nasceu, ou para isso que você formou, ou para isso que Deus se pôs naquela faculdade. Mas na hora que você assusta, a decepção está presente. E aí você foge. Moisés fugiu. Mas ele pensou que estava fugindo. Deus trabalha mesmo a gente não percebendo, queridos. Deus é fantástico. Como eu amo Jesus. Quem ama Jesus? Mesmo você achando que você está fugindo dele, que você está escondido dele, ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando. E ele trabalha o processo. Vamos ver aqui
o que aconteceu com esse Moisés. Versículo 30. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem quer o anjo do Senhor aparecendo para você? Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Oh, aleluia! O que Deus quis mostrar para Moisés com aquela sarça que estava pegando fogo, mas ela não se consumia, continuava verdinha. Você ficaria encabulado com uma situação dessa? Porque ver uma sarça pegar fogo, principalmente agora nessa época de agosto, setembro, é a coisa mais normal que tem. Verdade ou não é? Mas ver uma sarça pegando fogo e o fogo não consumindo ela continuava verdinha. Despertou a curiosidade de Moisés. Ele falou: eu vou lá ver o que é isso. Eu vou lá ver o que é que está acontecendo. A hora que ele chegou mais perto, o que aconteceu? Olha só, versículo 33. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés. O lugar em que estás é terra santa. No meio do deserto é terra santa. Se Deus se fizer presente na sua vida, meu irmão. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora vem e enviar-te-ei ao Egito. Aleluia! A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este mesmo enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Deus levou 40 anos para fazer Moisés entender uma coisa: que é Ele que chama, é Ele que capacita e é Ele que envia. Muitas vezes nós temos convicção do chamado, nos capacitamos para o chamado, mas pensamos que agora é a gente que toma conta. A decepção vem exatamente por isso. Aquela chama no sarçal era exatamente Deus falando: Moisés, o meu projeto se conserva no fogo. O chamado de Deus para a sua vida está sendo conservado pelo fogo de Deus. Entenda isso. E diz Estevão que aquele mesmo povo que na primeira vez rejeitou Moisés, falou: quem te constituiu juiz sobre nós? Aquele mesmo povo, depois dele ser burilado, dele ser polido, 40 anos no deserto, o recebeu como homem de Deus. O processo de Deus na nossa vida é assim. Por isso que Isaías disse: o Senhor me fez uma flecha polida e me colocou na sua aljava. Preparadinho. Quem quer ser uma flecha polida nas mãos do Senhor, ser guardado na aljava do Senhor,
Oh, queridos, isso é o principal. É isto o projeto de Deus. É este o desejo de Deus. É Ele que quer pegar a flecha. É Ele que quer enviar essa flecha. E aqui nós vemos a sensação, o sentimento apostólico. Porque apostólico significa enviado. Você não pode ir no seu próprio nome, querido. Você precisa desse enviar de Deus. Moisés, ele estava preparadinho, com 40 anos. Depois ele precisou de mais 40 anos para ele entender que é Deus quem prepara, é Deus quem nos forja, é Deus quem nos pule para que possamos alcançar o objetivo plenamente, perfeitamente, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Se Moisés começasse o processo de libertação do povo de Israel naqueles 40 anos, quando ele tinha 40 anos, que ele matou aquele egípcio, o povo sairia do Egito, começaria a andar no deserto. O que vocês acham que aconteceria? Ele começaria a matar um por um. Escreveu, não leu? Pau meu. Diz que depois, com os 80 anos, Moisés era o homem mais manso da terra. Mansidão é o efeito do processo do polir de Deus. Quem quer permitir o Senhor polir a sua vida? Coloque-se em pé, querido. Coloque-se em pé. Diga isso para o Senhor. Isaías disse: o Senhor me fez como uma flecha polida. O Senhor me tornou. Permita esse processo. Permita o processo de Deus na sua vida, o burilar de Deus. Comece a dizer para o Espírito Santo do Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui. Fala: eu não quero levar 40 anos. Acelera esse processo, Senhor. Acelera esse tempo em minha vida. Senhor Deus, eu preciso do Teu mover sobre mim. O chamado de Deus jamais passa, querido. O propósito de Deus será alcançado. Jó teve esse entendimento. E ele exclamou no final de toda a provação, de todo esse processo de Deus burilar na sua vida. Ele falou: agora sei, Senhor, que o Senhor tudo podes. E que nenhum dos teus projetos pode ser frustrado em minha vida. Você pode declarar isso nesta noite. Você pode ter essa convicção. Coloque a mão no teu coração e comece a dizer isso para o Senhor, meu querido. Comece a dizer: fala: Senhor, agora eu sei que o Senhor tudo pode e que o projeto do Senhor se cumprirá em minha vida. O projeto do Senhor será alcançado, porque a chama, ela não queima a sarça, mas ela preserva a sarça. A chama do Senhor sobre a minha vida está preservando o projeto do Senhor sobre o meu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a declarar isso. Fala: Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Prepara-me, Senhor, como uma flecha polida. Eu quero estar na sua aljava para ser enviado, para ser, Senhor Deus, oh Pai querido, mirado e alcançar o ponto que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus.
Senhor Deus, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Esta flecha vai alcançar o seu alvo, porque Tu és Deus que conduz a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, aleluia. Se você quer fazer esta aliança com Deus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, aí aonde você está, querido. Você vai levantar a sua mão num sinal de dizer: Senhor Deus, eu estou entendendo. Eu quero ser polido pelo Senhor. Acelera esse processo de polimento, Pai. Acelera em minha vida, para que eu possa alcançar o propósito do Senhor. Comece a declarar isso, com as suas mãos levantadas. O Espírito Santo de Deus está vendo. Ele está anotando o teu nome. E Ele está dizendo: meu filho, eu vou acelerar esse processo, porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa em libertar o meu povo desse projeto, dessa escravidão. E eu quero usar a tua vida, mas a flecha precisa ser polida. A flecha precisa ser polida para que a tua boca possa liberar palavras que venham realmente de Deus e não da carne, mas palavras que venham do propósito de Deus. Palavras que produzam vida, que produzam transformações, que produzam milagres, para que a libertação seja plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permaneça ainda com a sua mão levantada, eu quero orar por você. Senhor Deus, Tu és Deus. E Tu és Deus de cada vida, individualmente, ó Pai. Senhor Deus, aqui tem flechas que ainda não estão totalmente polidas. Senhor Deus, mas a mão está levantada, Pai, em um sinal de permissão para o polimento do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, acelera esse processo, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida de cada família aqui representada, ó Pai. Que a graça do Senhor, que a força do Senhor, que o poder do Senhor possa trabalhar neste processo, acelerando, ó Pai, para que essas flechas possam estar na Tua aljava e serem lançadas para ver o projeto maior do Senhor acontecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai permitir o Senhor trabalhar na sua vida? Levante as suas duas mãos e diga isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu te dou liberdade. A partir de hoje, ó Pai, eu não vou ficar mais amargurado. Eu não vou mais ficar emburrado no meu canto. Mas que o processo do polimento do Senhor esteja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dê um forte abraço em pelo menos 10 irmãos. E não saia, querido, sem experimentar aí o delicioso lanche. É o cachorro quente? Aleluia. Amém. E se você quer uma oração especial, nós estaremos aqui para orar por você. Aleluia.
Toma-me conforme a tua palavra, enche-me até de mim, nasce só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como para querer amar este como posso começar as coisas brilham no deserto como deixa que a cena lava quero ser usado da maneira de entregar de qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.